Fullmetal Alchemist Brotherhood. Primeiro, vamos começar do começo, né? Assim, porra, Álvaro! Eu assisti os primeiros episódios da série original em 2003, principalmente esperando que acabe pra eu finalmente assistir Super 11, porque eu não tava entendendo bulhufas do que tava acontecendo. Mas agora eu assisti tudo inteiro e tal, Brotherhood, e depois de 5 anos, né, porque a série original foi em 2003, Brotherhood foi em 2008, né, e finalmente, depois que o mangá realmente finalizou, tivemos a adaptação pelo estúdio Bones. Esperei esse estúdio principalmente para adaptar toda a série do mangá. Fullmetal Alchemist Brotherhood, com a direção geral, vou falar a direção geral, né, de Yasuhiro Irie e roteiro de Hiroshi Onogi. Você tá lendo, eu não vou lembrar. Hiroshi Onogi, você não... Porra! Dá pra lembrar, é verdade, dá pra lembrar, vocês me pegaram aí. É bom salientar que nem todo episódio é dirigido por uma pessoa, mas tem sempre um diretor geral, né, que fazendo os corres dele, né. Brotherhood é um anime clássico shonen, né, com alguns elementos e alguns temas um pouco bem interessantes de serem trabalhados, né. Fala sobre várias questões sobre a importância e a maldade da guerra na sociedade humana, como os erros dos seres humanos podem afetar a geração futura e como que podemos aprender pela história. Temos obviamente questões sobre a sociedade e principalmente sobre o futuro, de que a gente já entende do que é viver em sociedade. E tem esse estilo de shonen e tal, de batalhas e tal, mas não vai do mesmo maneira convencional. Tem um grande foco também no mistério do anime, do que são feitas essas pedras filosofais, o que elas de fato trazem. Tem essa questão de, por exemplo, deixar o anime também, né, com aquele ritmo mais gostoso, isso principalmente por causa do mistério. Eu sempre tento falar essa frase do Tarantino, né, que o Tarantino ele fala que uma história, um filme deve ser contado lentamente, mostrando a história se desenvolver. Então a história tem que se desenvolver com cada momento que passa. Eu acho interessante porque realmente Fullmetal Alchemist utiliza essa abordagem muito bem. A cada episódio há uma informação a mais, há um cliffhanger a mais, há uma informação, uma ideia que é apresentada para o espectador e a gente começa a processar todas as informações na nossa mente. Inclusive é muito difícil de você tentar prever. Eu não sabia o que ia acontecer de fato no final. Você sabe exatamente, você sabe o que acontece no final, obviamente, né? Porque é um anime shonen, tem coisas previsíveis, mas ao mesmo tempo você não sabe exatamente como que isso vai acontecer. E então você fica sempre com o mistério de, o que vai acontecer? Uma imprevisibilidade constante, muito bem criado pela direção do Irie. Eu só vou dar uma pincelada na direção, porque a direção não dá nada muito chamativo, não é uma direção muito autoral. Inclusive porque você vê muitos diretores criativos, como por exemplo Masaaki Uasa, como por exemplo Watanabe, Shinhiro Watanabe, né? Shinkai, tanto o Miyazaki, já que estamos falando de filmes também, né? Que tem essa direção muito mais criativa, muito mais, né? Você assiste os projetos deles, você sabe que, esse é um projeto do Yuasa, esse daqui é um projeto do Watanabe, porque tem algo mais autoral, tem algo mais criativo e único nessas direções. A direção do Irie tem nada muito autoral, muito original, mas ao mesmo tempo ele faz o que um anime desse escopo, um anime de shonen, faz muito bem. Ele faz o clássico arroz com feijão, mas o arroz com feijão muito bem, o feijão preparado com bacon, com cilantro, então realmente é um arroz com feijão muito bem feito em questão de direção. Ação interessante também, a ação desse anime é muito legal também, eles utilizam o cenário, eu gosto quando a ação, uma porradaria, eles utilizam os cenários, utiliza também as motivações dos personagens para criar algo a mais. Tem alguns personagens que usam realmente a raiva deles, você percebe que o cara tá com raiva, outros usam um pouco mais de angústia ao lutar. Então realmente todo esse tipo de questão assim realmente trazem um pouco a mais para essas cenas de ação. Todas essas questões da trama, do mistério envolvido, não funcionariam se não tivessem personagens envolventes. E olha, gente, que personagens do Fullmetal Alchemist. Todos eles têm suas próprias motivações, os seus próprios interesses, as suas próprias ideias. E todas elas meio que se interpolam umas com as outras. Um quer ser um general, o outro quer ser um coronel, e eles meio que não gostam um do outro, mas tem que trabalhar pro meio comum, e você meio que entende o ponto de vista dos dois, tanto os personagens principais, as motivações que eles seguem, por que eles não fazem tal coisa, sendo que eles
estão querendo fazer tal coisa desde o começo da série. Então tudo isso daqui realmente move a história pra frente. E há muitas questões éticas bem interessantes dadas pelos próprios personagens. Então todos os personagens são bem interessantes. A trilha sonora é muito boa. A trilha sonora me lembrou um pouco o Ivan Kal do Frieren, principalmente como ele fala. O Ivan Kal ele faz de uma maneira mais medieval, o Fullmetal vai de uma maneira um pouco mais moderna. Mas é muito legal, tem uma paz solene, tem umas cenas de ação que usa as cordas, que é muito, dá um crescendo legal e tal, para cenas principalmente de mistério, quando tem algo que precisa ser acontecido. Outras cenas de mansidão e tal, acontecem de novo esse mesmo crescendo, começando com o piano, mas não devagar o suficiente, com o violino preenchendo as notas, mas sempre com aquele crescendo até chegar ao ápice e tal. E realmente a orquestra de Fullmetal é muito, muito bem feita. Aliás, esse é meio que o escopo do Fullmetal. Ele não precisa fazer muitas coisas originais, mas sim compreender o que já funciona nesse escopo de anime shonen e fazer todos os elementos espetaculares. Eu acho que isso que falta em muito anime shonen, entender o que funciona já no shonen para que eles consigam replicar esses mesmos elementos com a história inteira. Isso acontece hoje em dia também, né? Então realmente você percebe a importância de um trabalho exímio do básico. O básico com um trabalho exímio faz maravilhas, e você percebe que Fullmetal Alchemist Brotherhood é um trabalho espetacular, faz muito bem entrajar um mistério muito, muito interessante, imprevisível, com personagens suscetivamente interessantes, intrigantes, que têm sua própria importância da história, envolvidos em um entretenimento com ação e aventura que cada vez mais te engaja até o ápice final. Agora vamos falar a verdade, Fullmetal Alchemist é um anime perfeito? Não. Eu acho que tem algumas coisas que o anime falha, né? A primeira, tem vários momentos, principalmente no segundo ato desse anime. Quando eu digo segundo ato, é a meiuca do anime e tal, que realmente há muitas piadinhas à la Marvel, piadinhas em lugares que não é propenso. Tem um momento específico com Afonso que você tá realmente intrigado, interessado no que ele tá falando, e tem uma pessoa ou outra fazendo umas piadinhas constantes. A animação, em geral, é muito boa, mas ela não é constantemente 100%. Dá pra perceber que em alguns episódios há um corte de orçamento, em outros nem tanto, mas dá pra perceber que não é 100% totalmente durante o anime inteiro. O que não é um problema por ser, mas dá pra perceber que tem alguns episódios que dá uma derrapada, outra derrapada aqui, continua, mas dá uma outra derrapada. Não são todos, a maioria são de fato animações muito boas, mas dá pra perceber que nem todos são 100%. Eu falei que o Fullmetal Alchemist tem esse interesse constante no mistério, então o mistério ele é dado por 62 episódios, e quando você realmente entende tudo o que tá acontecendo, o final ele é muito fraco comparado com o que foi construído. Você percebe, isso tá acontecendo, peraí, foi resolvido desse jeito já? Mas nem passou nem 30 minutos. Então tem algumas coisas assim que realmente atrapalham um pouco o desenvolvimento. Isso foi feito por causa da facilitação narrativa que o anime tem, né? Isso sempre tem, de novo, facilitações narrativas sempre tem, mas quando é no final, principalmente no ato final, sempre deixa a mostra muito fácil, porque no final é onde acontece a parte mais importante, que é basicamente antes de você sair da sala de cinema, antes de você parar de assistir o anime e tal. Então você percebe que as falhas essas falhas de narrativa, essas facilitações narrativas são muito mais impactantes no final, e algumas delas acontecem no final não só uma vez, acontece umas 2 ou 3 vezes e tal, que realmente dá uma não sei se eu gostei disso não, podia ir num outro caminho, mas eu entendo o porquê que foi feito, mas sei lá, dá um gosto amargo. É o clássico que a subida é muito boa e a descida é excelente, mas ao mesmo tempo não daria pra ser melhor. O Fullmetal Alchemist Brotherhood conta várias ideias de como que o erro humano constante da história pode fazer com que a gente aprenda para que ele não se repita. Como que a índole humana, na verdade, pode ser mudada com simples pensamentos de ajudar o próximo. E ao mesmo tempo também como os nossos próprios pecados podem
em atingir não apenas nós mesmos, mas as outras pessoas ao redor. Fullmetal Alchemist é excelente, eu realmente recomendo vocês assistirem, que é realmente um anime muito, muito bom. Eu teria que dar uma nota, eu percebo que muita crítica assim, tem que dar nota e tal. Eu não quero dar nota e tal, eu não queria dar nota, eu sinceramente não gosto. Então eu vou deixar esse aviso aqui, eu não gosto de dar nota pra esse tipo de coisa. Mas é isso, tamo junto, viu? Tchau, tchau.